né? Por que isso aconteceu, né? Eu estou próximo lá do sofrimento de São Luís do Paraitinga e também fico me perguntando isso. Meu Deus do céu. Algumas pessoas, aí vem os idiotas de plantão, né, que vêm dizer que aquilo é um castigo, que aquilo por causa do carnaval que acontece lá. Tudo bem, eu até respeito que uma pessoa possa ter uma visão assim, mas é absurdo pensar que Deus vai fazer isso, uma tragédia dessa porque alguém brinca carnaval ali ou porque o carnaval dali está desvirtuado. Então ele não derrubaria a igreja, né? Ele lavaria a passarela do samba, mas não faria uma coisa dessa. Mas na necessidade, muitas vezes, a gente encontrar uma resposta, a gente cai num senso comum muito sem reflexão. E aí a gente entra no início do programa, né? O quanto que é importante a gente fazer uso da reflexão. E às vezes a reflexão, Gabriel, e você sabe muito bem disso, não é para encontrar uma resposta, mas é para nos ajudar a conviver com a pergunta. Demorar mais tempo naquilo, né? Então, a tragédia de Angra tem que nos fazer pensar que muitas vezes a atitude humana está provocando o desastre, né? A construção irregular está fazendo o desastre. Nós vemos a cidade de São Paulo que sofre dramaticamente cada vez que chove. Tá certo que tem uma série de coisas que é o poder público que tem que fazer, mas também nós não podemos nos esquecer que existe uma responsabilidade humana sendo negligenciada. Quando eu pego o meu lixo e jogo no lugar errado, quando aquele lixo vai para dentro de um bueiro, ele entope, e por onde a água poderia passar, não está passando mais, porque tem uma sociedade que está negligenciando a responsabilidade de reciclar o seu lixo, de jogar no lugar certo. Aí depois nós temos a tragédia, nós voltamos aos primórdios da humanidade, quando tudo era justificado de maneira mítica, né? Então, Deus castigou, Deus fez, Deus que... Eu me recordo quando eu era criança, cada trovão que dava, a dona Ana olhava para mim, tá vendo? Nosso senhor tá bravo com você. E eu não sabia nem o que eu tinha feito para aquele trovão estar acontecendo. Eu já me recolhia no meu canto com medo de que... E aí eu já comecei, meu Deus, o que eu posso ter feito hoje, né? Para estar gritando desse jeito, né? Então essas explicações míticas, elas são perigosas, porque a gente pode acabar sendo injusto, né? E eu não me recordo se foi Schopenhauer que disse, eu acho que foi. Ele disse que o ateísmo nasce no mundo quando nós ensinamos um Deus que é pior do que nós. Isso é muito interessante, porque quando eu começo a aprender que a tragédia de São Luís do Paraitinga foi provocada por Deus, aí eu fico pensando, eu fico pensando, eu que sou humano, limitado, jamais faria isso. Então eu começo a duvidar da bondade desse Deus. Então, às vezes, a nossa teologia, ela pode causar um estrago no coração das pessoas, né? Quando nós ensinamos uma caricatura de Deus, quando nós não ensinamos o que verdadeiramente é revelação, que está plenamente manifestado em Jesus. Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus é justo. E é nesse conceito de justiça, Gabriel, que entra. Muitas vezes acontece, Deus não pode intervir, por quê? Porque eu faltei com a minha responsabilidade. Então, eu joguei um lixo onde não deveria, Deus não pode vir recolher humanamente aquele lixo, ele vai ficar ali. E às vezes a tragédia, uma grande tragédia acontece a partir de pequenos descuidos, né? Essa é a história da corrente, tanto do bem quanto do mal. Se eu estabeleço um elo com aquilo que é bom no mundo, a corrente do bem cresce. Mas se eu estabeleço um elo com aquilo que é ruim, a corrente do mal vai crescer. Tudo passa pela nossa escolha. O padre, tem uma coisa interessante também, que é essa reflexão da antropologia humana, né? Se a gente atribuísse tudo isso a Deus, o homem não seria homem, né? Nós seríamos robôs. Justamente. Então, assim, Deus nos deu a liberdade. Por isso que tem gente que mata. Não é por culpa de Deus que alguém mata. Por isso que tem gente que rouba. Por isso que alguém pega um carro a 190 km por hora, atropela e mata 4 pessoas. Não foi Deus que fez isso, né? Porque isso, na verdade, é aquela reflexão incorreta, né? Esses dias com o seu bispo lá de Taubaté, Dom Carmo, né? Um homem de uma sabedoria incrível, né? E ele dizia muito isso, assim, olha, é a liberdade humana. É claro que Deus nos acolhe, Deus nos protege, Deus nos ilumina, mas uma coisa, né? São Tomás dizia isso também, eu posso fazer por mim ou eu posso permitir que Deus haja por meio de mim. Mas eu tenho que permitir isso. Não é que Deus impõe que Ele vai usar a minha mão para fazer aquilo. É uma opção minha.
Quer dizer, se eu começar a fazer escolhas erradas na vida, eu tenho que assumir essas escolhas que eu faço. Claro. Eu faço a escolha da vingança, eu faço a escolha da fofoca, da maledicência, da destruição, eu faço a escolha da injustiça, eu saio por aí destruindo as pessoas o tempo todo. Eu estou fazendo essa escolha. Então, na verdade, eu vou me afastando de tanta gente. Aí um dia eu chego e falo assim, meu Deus, mas eu estou sozinho. Eu não tenho amigo nenhum, ninguém está do meu lado. Mas claro, olha como é que você tratou os seus amigos. Você foi afastando as pessoas o tempo todo de você. Eu estou fazendo, eu estou errando demais na vida, eu estou caindo demais. Quando a gente erra e a gente olha para o erro e fala assim, realmente, o erro foi meu. Mas a tendência que a gente tem é de achar que é o pai que errou, a mãe que errou, é o filho que errou. E eu não tenho erro nenhum, né? Então, essa visão de que as escolhas são erradas, eu que deixei o lixo lá, eu que gasto água demais, né? Eu que fiz uma opção. São Paulo, por exemplo, cada vez mais se cobre os rios de São Paulo. Então, a cidade não aguenta. É uma opção errada do homem. Não adianta aumentar, ao invés de nós fazermos uma opção pelo transporte público, pelo transporte de metrô, de trilho, a cidade toda foi optando por mais carro, mais carro. Então é uma tragédia. E padre, eu vi isso, eu fui lá, tive com o padre Júlio lá em Sapopemba, no Jardim São Luís, no Jardim Pantanal. Mas é uma tristeza, Aquela pessoa assim que ela acumulou uma coisinha de nada, porque ela é pobre, tudo que ela acumulou ela perdeu. É o paninho dela, é o santinho que ela tinha, é a fotografia. Né? Perdeu tudo, né? Eu sei porque a gente já passou por isso muitas vezes, né? A minha casa lá em Formiga, ela é localizada num lugar onde tinha muitas enchentes, muito embora já há um bom tempo as autoridades públicas fizeram alguma coisa, ampliaram o leito do rio e devolveram ao rio que era dele, né? Porque às vezes a cidade vai roubando o espaço do rio. Mas eu me recordo que inúmeras vezes nós vimos aquela água entrando dentro da nossa casa. E quando eu já estava no sul, eu me recordo que ela entrou da pior forma, né? Ela ficou 1,5 metro para cima. E a tristeza da minha mãe em ver os significados dela indo embora. Isso é muito triste. Quando você percebe que o rio, ele não só leva a materialidade, mas leva uma série de coisas que não tinha valor material. Passado, né? É o passado. É aquela carta que estava guardada há mais de 20 anos que vai embora, né? São aqueles documentos e fotografias que cada vez que ela folheava e tomava contato, né, e fazia um contato, aquilo ali reportava a um tempo bom da vida, as memórias, né? O dente de leite do filho. Justamente. Uma senhora pra gente de Sapopemba falou isso, o dente de leite. O dente de leite do meu filho foi né? embora. O sapatinho de tricô daquele, né, do bebê que já é um homem hoje. Então são muitas coisas. Agora uma coisa, Gabriel, que eu tenho ficado muito atento, por exemplo, todos nós estamos nos mobilizando para ajudar São Luís do Paraitinga. Eu digo isso porque é a nossa realidade mais próxima, né? E eu achei interessante porque, ligando para um padre amigo meu, eu falei assim, padre, o que eu posso fazer? Eu gostaria de ajudar na reconstrução da igreja, mas gostaria de fazer alguma coisa a mais. Aí ele falou assim, padre Fábio, vamos esperar uns 3, 4 meses, porque é o momento em que a cidade mais vai precisar. Porque agora nós temos a febre da solidariedade. Todo mundo quer fazer alguma coisa. Mas daqui a pouco o tempo vai passar e as famílias que não conseguiram ajuda vão estar necessitando dessa ajuda e vai ser o momento de nós fazermos uma nova corrente para poder... Eu achei aquilo muito interessante, a gente não deixar essa solidariedade passar. Hoje nós estamos vivendo no mundo, não só no Brasil, um momento de muitas tragédias em que as pessoas estão verdadeiramente precisando de realidades urgentes. Que bom que as pessoas estão mobilizadas para poder suprir essas realidades urgentes. Mas nós não podemos nos esquecer que daqui 3, 4 meses essa febre de solidariedade vai baixar. E é o momento em que nós precisaremos arregaçar as mangas para poder fazer alguma coisa por essas famílias que necessitarão. Porque senão a gente fica em redoma, né, padre? É. Cada um olhando, as pessoas elas deixam de ser invisíveis quando elas vão para a mídia por causa da tragédia. Então aí você olha e tem pena daquela família que aconteceu isso, daquela pessoa que foi assassinada, daquela criança que não sei o quê, daquela mãe que perdeu o filho. Aí, então ela deixa de ser invisível, ela aparece um pouco, ela interessa um pouco mais a uma mídia sensacionalista que fica mostrando o tempo todo, isso passa que e instrumentaliza, né, o sofrimento da pessoa. Né? Eu fico abismado de ver como alguns canais de televisão instrumentalizam o sofrimento das pessoas.
passam uma tarde inteira fazendo entrevista com aquela que perdeu isso, com aquela que perdeu aquilo. Mas não é engraçado isso, né? Quando você percebe que o outro é um instrumental. Isso é muito triste. Esse conceito precisa estar muito vivo dentro de nós, né? O outro não é um instrumento, o outro é um organismo, né? Eu não posso tratar o outro como um mecanismo que eu utilizo para poder dar uma audiência, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas manter vivo dentro de nós o espírito de Dona Zilda Arnes, né? Uma mulher que não tinha enchentes, não tinha tragédias. Ela o tempo todo estava dedicada a essas causas nobres.